Muito bem. Eu fui convidado, e eu considero um privilégio extraordinário, a dar continuidade às atividades desse culto. Eu me sinto trêmulo. Confesso a vocês que eu tive que tomar alguma coisa para vir aqui, porque não é fácil, meus irmãos, não é fácil estar aqui, não é fácil proclamar a palavra de Deus, e não é fácil estar diante de uma igreja com a história da primeira igreja de Coronel Fabriciano, a primeira igreja batista de Coronel Fabriciano. Portanto, num culto com ênfase a missões, eu gostaria de falar-lhes sobre um tema intitulado O Espírito Santo e a Missão da Igreja. E para isso eu queria convidá-los para abrirem suas Bíblias no último capítulo da Bíblia. O último capítulo de Apocalipse, o versículo 17. A chamada para missões mundiais, nós já declaramos aqui, sob o comando do Crânio, no poder do Espírito, vamos completar a missão. A divisa que está em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Essa é uma chamada, esse é o texto bíblico, para que possamos também, juntamente com o que iremos ler, discorrer sobre o tema que nós já propusemos, o Espírito Santo e a missão da igreja. A palavra de Deus, então, nos diz, em Apocalipse, capítulo 22, 17, o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, na autoridade do nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos diante de Ti e da Tua palavra. Nos abençoe nesta hora, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra, traz vida e ela fortalece a nossa fé. Nosso Deus amado, nós cremos na Tua palavra. Fala conosco, nós a recebemos. Usa a minha vida segundo a Tua graça e tenha misericórdia de todos nós. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Dando continuidade a essa prédica, eu quero, com muita liberdade, de lhes fazer duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: vocês têm ideia do porquê que eu estou aqui? Repito, vocês têm ideia do porquê que eu me encontro aqui? Naturalmente, se nós estivéssemos numa dinâmica, estivéssemos numa celebração informal, muitos de vocês, quem sabe, poderiam fazer proposições para responder essa pergunta. Mas como não é o caso, eu vou dizer para vocês por que eu me encontro aqui nesta noite, neste lugar. Eu me encontro aqui porque Jesus Cristo não desistiu de mim, meus irmãos. Eu me encontro aqui porque Deus direcionou pessoas para um dia, no poder do Espírito Santo, completar a missão em mim.
E a segunda pergunta, eu quero direcionar para cada um de vocês presentes aqui. E também para você, ou vocês que estão assistindo essa transmissão. A segunda pergunta é a seguinte: por que você está aqui nesta ocasião? Por que você está assistindo essa transmissão? Meus irmãos, a resposta tem que ser a mesma. Não importa a sua condição, não importa a sua situação, Jesus Cristo nunca desistiu de você. Se alguém não lhe tivesse dito a respeito de Jesus, você estaria separado de Deus, vivendo sem a sua ajuda e diante da perspectiva do seu julgamento justo após a morte. Infelizmente, é aí que a maioria das pessoas no mundo está hoje. A proclamação das boas novas, o testemunho, o discipulado são a esperança de transformação do homem pelo poder do Espírito Santo e pela graça salvadora do Senhor Jesus. Porque Ele mesmo nos disse ser o único caminho para se chegar ao Pai. Conforme João capítulo 14, versículo 6, disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que os crentes devem ter o coração para Deus e uma visão para o mundo. A última direção que Cristo deu ao mundo, que deu à sua igreja foi: vós sois testemunhas dessas coisas. Está lá em Lucas, no capítulo 24, versículos 41 a 49, que assim diz: então lhes abriu o entendimento para empreenderem ou compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Tal como eles, os discípulos, nós cristãos devemos nos lembrar de que sempre que Jesus planta uma visão em nossos corações, Ele tem um propósito e uma bênção em mente. Portanto, no poder do Espírito Santo, somos instrumentos nas mãos de Deus. Somos a sua igreja para o cumprimento da sua missão. A missão é de Deus. E Deus usa a igreja para o cumprimento da sua missão. Agora, retornando ao texto áureo de Apocalipse 22, versículo 17... encontramos o Espírito e a igreja empenhados numa missão convite. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, receba de graça a água da vida. No convite, podemos ver uma missão dupla: a missio Espírito e a missio Eclesias. Esse texto, Apocalipse, nos remete à profecia de Isaías, que está lá no capítulo 55, versos 1 a 6. Todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ainda que seja possível desvincular a obra do Espírito Santo da missão da igreja, não é possível desvincular a missão da igreja da obra do Espírito Santo. A missão da igreja está submissa e depende plenamente do Espírito Santo, enquanto o Espírito não depende da igreja. Ele é antes da igreja e age sobre tudo e todos. Daí a chamada da nossa campanha de missões mundiais.
no poder do Espírito, vamos completar a missão. Vamos completar a missão mediante alguns privilégios, dos quais eu quero citar 3. O primeiro privilégio é que o Espírito Santo torna possível a existência da igreja. Assim como a humanidade surgiu do sopro divino, a igreja surgiu pelo sopro do Filho. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus a segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam para falar. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Portanto, é um privilégio, porque o Espírito Santo torna possível a existência da igreja, e o Espírito Santo regenera os pecadores degenerados. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Conforme João capítulo 3, versículos 3 a 5. A regeneração é a ação inicial do Espírito Santo em seu ato criativo da igreja. Por ação do Espírito Santo, a igreja se torna um edifício vivo, pedras vivas, edificadas sobre a rocha em Cristo, como foi dito aqui na hora do louvor. É isso que acontece, e o Espírito Santo une os regenerados num só corpo, o corpo de Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E o Espírito Santo santifica, e assim preserva a igreja. A igreja e continua sendo igreja porque o Espírito Santo a santifica constantemente. É uma ação santificadora da igreja que preserva a igreja, mantendo-a santa e pura. Sem o agir santificador do Espírito Santo, a igreja já teria sucumbido aos ataques do mundo e do império das trevas. Porém, maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Portanto, meus irmãos, no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão, tendo o privilégio de que o Espírito torna possível a existência da igreja. Mas o segundo privilégio é que o Espírito Santo capacita a igreja. A igreja recebeu a missão de Cristo, e junto com ela recebeu o Paracleto, o capacitador, o divino, o defensor, o mentor, o consolador para a execução da missão. Não é certo, não é usual dar uma missão a alguém e não lhe conceder a capacitação.
A capacitação deve ser condizente com a missão. O Espírito Santo concede dons à igreja para que ela sirva a Cristo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, e a outro o mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos. A um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Todos os dons concedidos pelo Espírito Santo têm a única finalidade, a de servir. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém, meus irmãos? Portanto, no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão, porque o Espírito Santo torna possível a existência da igreja. Vamos completar a missão porque, em segundo lugar, o Espírito Santo capacita a igreja. E em terceiro e último lugar, vamos completar a missão porque o Espírito usa a igreja para acolher os incrédulos e anunciar-lhes o Evangelho e discipular-lhes para que se convertam e possam também gerar frutos. Essa é a dinâmica, esse é o milagre. O Espírito usa a igreja para acolher os incrédulos, anunciar-lhes o Evangelho e discipular-lhes para que se convertam e possam também gerar frutos. Amém? Por causa disso, eu quero lhes contar a minha história. Eu nasci membro de uma família nominalmente católica, com práticas baseadas nas tradições do catolicismo, sem nenhum conhecimento bíblico ou teológico. Estudei num colégio de confissão católica, conduzido por padres salesianos, onde também não houve nenhum ensino bíblico, e sim uma forte valorização das tradições e dos seus ritos. Certo domingo, pela manhã, eu vim trazer uma jovem na porta dessa igreja. Ela me disse que viria para um negócio chamado culto matutino e depois para um negócio chamado EBD. E eu perguntei, sigla de qual partido? Ela falou, não é partido, é Escola Bíblica Dominical. Deixei a moça ali e fui embora. No meio da tarde, a moça vira para mim e diz, olha, eu tenho que voltar logo mais. Tem a união de treinamento e tem outro culto. Muito surpreso e indignado, eu questionei do porquê. Pois eu estava acostumado a cumprir alguns ritos religiosos uma vez por mês. De imediato me veio um pensamento de que se tratava de um grupo de fanáticos. Porém, à medida que a carona ficou recorrente, um belo dia eu resolvi adentrar esse espaço e assistir uma celebração e saber de fato o que acontecia aqui dentro. Confesso que não entendi nada. Alguém lá no fundo, aonde você está, Antônio? Nesse banco aí, nesse fundo. Alguém, quando o pastor mencionou o texto, me emprestou a Bíblia. E eu, com aquela Bíblia na mão, não sabia o que fazer. Não sabia manusear e saber encontrar texto bíblico. Não sabia.
Uns 2 anos atrás, antes desse episódio, eu tinha ganhado um Novo Testamento de Gedeões, que trabalhava lá onde eu laborei por muitos anos. Ele me deu esse Novo Testamento com a seguinte declaração: Cordeiro, um bom líder precisa conhecer bem a vida do melhor líder, o Senhor Jesus. O meu abraço. 22 de agosto de 1978. Guardei esse Novo Testamento numa gaveta lá. E se eu não aprendi nem manusear o Novo Testamento, quanto mais uma Bíblia. E no final devolvi a Bíblia para o irmão, não vou citar o nome, da mesma forma que ele me entregou. Na verdade, meus irmãos, a minha alma estava longe do caminho do céu. Porque, ao invés de ler a palavra de Deus, o que eu fiz foi baixar um decreto lá no departamento, no qual eu era o gestor principal, dizendo: nesse lugar, ninguém leia a Bíblia e nem Novo Testamento. Muita gente me respeitava, mas alguns nem tanto. E um belo dia, entrando num lugar chamado Cabine do Forno Elétrico número 1, que alguns de vocês aí conhecem muito bem, encontrei 2 senhores lendo o Novo Testamento. Chamei o supervisor deles e disse: você tem 2 opções. Você erradica de fato a leitura de Bíblia e de Novo Testamento aqui, ou você pode arrumar outro emprego. E ele disse na hora: Cordeiro, eu preciso de um emprego, eu vou resolver essa questão. Eu vou resolver essa questão. E aboliu as Bíblias, aboliu o Novo Testamento daquele local. Por isso eu lhes digo novamente, a minha alma estava longe do caminho do céu, pois ao invés de se submeter à palavra de Deus, eu estava distanciando as pessoas dela. Mas Jesus estendeu a sua mão para mim, pois mesmo diante de tudo e no poder do Espírito Santo, essa igreja me acolheu e foi anunciando o Evangelho da graça salvadora através das pregações da palavra nos cultos regulares e nas séries de conferências evangelísticas e campanhas missionárias. Me lembro com muita gratidão a Deus da campanha missionária Jesus Cristo, a única esperança, realizada pelos batistas mineiros no ginásio coberto do Colégio João Calvino, e das séries de conferências evangelísticas proferidas nessa igreja por diversos pastores, dentre eles o cantor e pastor Luiz de Carvalho, e o pernambucano pastor Miqueias da Paz Barreto, que pastoreou várias igrejas no Brasil e serviu como missionário na África do Sul. Posso dizer que nestas ocasiões a semente foi lançada para germinar um certo dia. E aí aconteceu algo extraordinário na minha vida, através da realização da missão pela igreja e a ação do Espírito Santo. Algo espetacular veio acontecer pela ação da igreja e a ação do Espírito Santo. Em meados de 1987, eu fiz uma viagem a serviço em São Paulo. Eu havia recebido uma missão, eu tinha uma meta para cumprir, e eu consegui cumprir essa meta com um dia de antecedência. Todo pomposo, pensei logo, vou comemorar. Dinheiro no bolso, terno do melhor corte, um dia de antecedência, eu vou comemorar. Planejei uma noitada de entretenimento e já todo preparado, saí do hotel e fui caminhando ao longo das avenidas São João,
e Ipiranga em busca das atrações noturnas oferecidas por aqueles redutos. Subitamente comecei a ouvir um sonido que parecia ser um hino cristão, bem longe. À medida que eu caminhava, que eu andava, eu ouvia aquele som cada vez mais forte e identifiquei que vinha de uma aglomeração de umas pessoas numa praça chamada Praça da República. Confesso-lhes que não era uma orquestra e nem um conjunto harmonioso, não, minha irmã Carla e os instrumentistas. Parece que os compassos estavam conflituosos, os tons estavam totalmente incompatíveis, mas é que eu ouvia e o que estava me chamando a atenção. Quanto mais eu andava, eu queria me afastar daquele grupo. Algo parecia, para o outro lado, me atrair para o lado deles. Eram várias pessoas bem humildes, na apresentação física, no vocabulário e no sonido da aparelhagem de som que eles estavam utilizando. Pareciam ser pessoas bem modestas. Eu percebia de longe. A Avenida Ipiranga, eu acho que deve ter umas 4 pistas de rolamento para cada lado, mas eu conseguia enxergar aquilo. Eu me encontrava do outro lado da pista e queria de todas as formas me afastar dali o quanto antes. Eu estava me sentindo incomodado com o que via e com o que ouvia, pois o meu objetivo era outro. Só que eu não conseguia caminhar na direção que as minhas pernas apontavam. O movimento dos veículos na Avenida Ipiranga era muito intenso. E humanamente não havia a mínima condição de eu atravessá-la, dado as minhas condições psicológicas e a confusão mental que eu estava acometido naquele momento. Na época não existia as faixas de passagem para pedestre. Era na base da valentia mesmo que tinha que atravessar aquelas 8 pistas de rolamento. Eu não tinha a mínima condição de atravessá-la. Daí, meus irmãos, aconteceu um milagre. Eu não sei como, eu não me lembro de que maneira, eu não me lembro de nada do que aconteceu por um certo momento. O que eu sei é que quando eu recuperei a minha consciência, eu estava no meio daquele grupo e ali eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Jesus não tinha desistido de mim. Jesus nunca desistiu de mim. Retornei para o hotel. No outro dia pela manhã ainda existia a Juerp. No outro dia pela manhã perguntei onde tinha uma livraria e próximo ao hotel existia essa Juerp. Comprei 5 exemplares da Bíblia Sagrada. Em primeiro momento o moço trouxe uma edição fininha, eu não entendia bem. Falei, não, moço, eu quero é Bíblia de verdade, eu não quero parte da Bíblia, não. Aí ele, entendendo a minha dificuldade, ele foi lá e pegou uma Bíblia que tinha um cantor cristão, tinha concordância bíblica, tinha mapa, tinha não sei o quê, era provavelmente cada uma desse tamanho. Comprei as 5, embalou, e eu cheguei em casa. Chamei a minha esposa e meus 3 filhos e disse, olha, eu agora sou crente, tive um encontro com o Senhor Jesus e vocês irão segui-lo também. Desde então, meus irmãos, com todas as minhas fraquezas e imperfeições, tenho me esforçado em ser um servo do Senhor Jesus Cristo, aplicando o dom que Deus me concedeu para a proclamação e ensino da palavra, mediante o poder do Espírito Santo, pois Jesus Cristo não desistiu de mim. Sou grato a Deus, a esta igreja, que me acolheu,
que semeou o evangelho da graça salvadora em meu coração e que me discipulou. Foi aqui que eu fui pastoreado, me casei, me batizei, apresentei os meus 3 filhos, fui recomendado para o seminário, criei laços e fui servido pelos amáveis irmãos daquela época, dentre os quais eu tenho a alegria de rever muitos deles aqui. Glória seja dada a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, que me serviram, que me discipularam, que me abraçaram. Aqui aconteceram milagres, meus irmãos, para que eu não fosse para o fundo do poço, porque Jesus Cristo nunca desistiu de mim. Certo dia eu estava pronto a ir embora, sentado próximo aonde o penúltimo Edilson, sentado aonde você está, Edilson. Eu disse, vou embora, nunca mais volto aqui. Na minha casa, nasceram 3 crianças num ano só. E eles choravam bastante. Vocês se lembram disso. E eles não ficavam no berçário. Um ficava comigo, outro com a Jussara e o outro no meu pescoço, no pescoço da Jussara. E incomodava o choro deles. Estávamos sentados aqui, mais ou menos no meio. Falei com a Jussara, vamos lá para trás. Sentamos lá naquele local, no último banco. Crentes de que estaríamos ali protegidos. Mas os meninos choravam. De repente, quem chega e assenta-se do nosso lado? Dr. Newton Almeida e irmã Jandira. Era um médico que congregava aqui, e a irmã Jandira que tinha sido a minha professora. Eu olhava para o doutor Newton, olhava para a dona Jandira, aqui não é o meu lugar com esses meninos. Não tem lugar. Meus irmãos, quando eu me posicionei para ir embora e nunca mais voltar, a irmã Neuza saiu deste banco aqui, e Neuza Ribeiro saiu deste banco, caminhou esse corredor, chegou por trás de mim, pôs as 2 mãos no meu ombro, chegou perto do meu ouvido e disse, calma, Cordeiro, isso passa. Calma, Cordeiro, isso passa. Calma, Cordeiro, isso passa. Isso foi, meus irmãos, um milagre. Isso foi como se tivesse rompido um furúnculo. Eu fui me acalmando e não fui embora nunca mais. Mas eu não fui porque Jesus Cristo nunca desistiu de mim. E Deus utiliza as pessoas para fazer a obra dele, para cumprir a missão dele. E assim, eu quero dizer também a minha gratidão à Jussara que está ali, a moça que eu dei as caronas. Levanta a mão, Jussara. Foi essa que ganhou as caronas. E quero dizer para vocês também, meus irmãos, o Novo Testamento que eu proibi de ler, um deles foi esse. E hoje a minha missão é percorrer o estado de Minas, na parte norte e leste, dizendo a todos quantos eu encontrar dentro daquelas categorias de público que eu mencionei, leiam o Novo Testamento, utilizem a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, e ela é a melhor coisa para a nossa vida, porque ela permite que sejamos salvos pelo poder dela e pela ação do Espírito Santo. Amém. Com isso eu quero concluir, dizendo que o que foi dito aqui tem o propósito de incentivá-los, enquanto igreja do Senhor Jesus, para os privilégios concedidos a vocês para participarem da missão salvadora de Deus, através do poder do Espírito Santo, tendo intimidade, relacionamento com o Pai, senso de prioridade para a proclamação da palavra
e compaixão para com os perdidos. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, venha. O convite é para todos. Se há alguém presente ou assistindo essa transmissão e que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, saiba que nenhuma alma é excluída. É preciso então aceitar o seu convite, reconhecer, arrepender-se dos seus pecados e somente crer nele como o seu Redentor. Mas como crer, se não houver quem pregue? Por isso é que devemos, no poder do Espírito Santo, completar a missão, pois o Espírito Santo torna possível a existência da igreja. O Espírito Santo capacita a igreja. E o Espírito Santo usa a igreja para acolher os incrédulos, anunciar-lhes o Evangelho e discipular-lhes para que se convertam e possam também gerar frutos para a honra e glória do santo nome dele. Amém, meus irmãos? Enquanto o irmão Miro e toda a equipe está chegando aqui, a irmã Jussara foi uma missionária. Uma missionária. Ela não sabia do que Deus estava fazendo, mas estava usando-a para trazer. Aliás, muitos irmãos se aventuram nessa missão, né? Mas Deus, Ele é gracioso para poder fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Irmão Miro, estou guardando você aqui à frente, juntamente com toda a equipe. Nós louvamos a Deus por sua vida, irmão Cordeiro, por essas experiências que Deus tem realizado e, de fato, usando a vida do irmão. Nós estaremos orando pelo irmão, pelos gideões, para que esse trabalho continue sendo realizado, não apenas no nossa região, nosso estado, mas no Brasil e no mundo, para que vidas sejam alcançadas por essa palavra bendita. Amém? Deus abençoe a vida do irmão, pode sentar.